Bem-vindos ao podcast Prosa da Terra. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Prosa da Terra. Com muita alegria que a gente está aqui. E o Prosa da Terra é o podcast que vai dar voz ao agro. Tá? E meu nome é André Galvão. Eu sou Clodoaldo Moreno. E qual que é a nossa missão, André? Então, a nossa missão é trazer os amigos do agro aqui para conversar, ter aquela prosa legal, uma prosa amiga, né? E trazer muita informação relevante para quem? Para o homem do campo. Então, é muito importante isso para o nosso podcast. Então, vamos agora, né, com o Clodoaldo aqui. Já que a nossa missão é trazer os amigos do agro, né? Eu tenho aqui o prazer enorme de apresentar a vocês o Vanderlei, que é um amigo pessoal meu, para o primeiro episódio. Vanderlei, pode se apresentar para os nossos seguidores aqui. Bacana. Bom, boa tarde, bom dia. Como que nós vamos colocar? Depois vocês cortam. Pode olhar pra gente, tá? Tá, bom dia a todos. Meu nome é Vanderlei Silva, eu sou diretor regional da Agroamazônia e é um prazer estar com os amigos aqui, com o Clodoaldo e com o André, para esse bate-papo. Legal. E Clodoaldo, faltou uma coisinha. Se inscreva no canal, esse é o nosso primeiro episódio, então é muito importante que você dê essa ajuda pra gente, tá? Se inscreva, curte e compartilhe o vídeo aí para aquele seu amigo que curte o agro. Tá? Então vamos lá, continuando. Vanderlei, quando nós conversamos, né, para você vir participar do canal, nós falamos que iríamos ter um bate-papo sobre sucessão familiar no campo, né? Sucessão de negócios, né? Nós estamos hoje, já transpassou muito tempo de que o Mato Grosso iniciou o processo de colonização. Estamos aí 40, 50 anos de quando nós começamos a desbravar o Mato Grosso, nas primeiras lavouras. E hoje nós temos propriedades consolidadas, negócios bem sólidos, e a gente começa a se preocupar como vai ser o futuro. Perfeito, Clodoaldo. É interessante a gente ver o quanto o Mato Grosso nesses últimos 40 anos evoluiu, né? Cresceu muito do homem que foi encorajado de vir do sul, do sudeste, do nordeste, para estar no Mato Grosso, constituir família muitas das vezes até aqui, né? E hoje, já com o passar de tantos anos, a gente vê que começa a acontecer já em alguns casos o momento de sucessão. E aí, quando começa a se falar em sucessão, a gente já sabe que entra o conflito, né? Pode entrar bastante conflito, né? Exatamente. São gerações diferentes, pensamentos diferentes, e depende de como se deseja fazer isso, de como se planejou para fazer isso. O que você tem visto? Entra muito, Clodoaldo, Clodoaldo e André, entra muito a questão das diferentes famílias. Hoje nós temos famílias que são mais unidas, porque quando você tem a família, você tem uma relação de afeto, né? Sim. Às vezes tem famílias que são mais unidas, são mais desunidas, existe a briga, mas no final não deixa de ser família. Mas quando o assunto é negócio, envolve dinheiro. E aí você tem o sentimento pelo lado familiar e muitas das vezes você tem o sentimento pelo lado do negócio. Certo. E acaba gerando os conflitos aí, entra conflitos de geração, entra conflitos dentro do entendimento ali do que é sucessão familiar, e eu acredito que é bacana a gente estar falando um pouco hoje sobre cada um desses pontos aí, que vai ser interessante. Sem dúvida. E a sucessão familiar, ela é não um problema, mas é uma questão muito que o agro tem muita preocupação, né? Porque você tem várias empresas que às vezes estão ali no mercado e às vezes não tem uma sucessão, né, bem feita, ou então mesmo uma fazenda, né, o produtor, né, não tem aquela sucessão planejada, né? Perfeito. Isso acontece muito, né? Nas empresas, de modo geral, você tem as atividades muito bem distribuídas, né? Então, nas empresas, muitas das vezes, você tem um gerente, um diretor, você tem um conselho, dependendo das estruturas das empresas. Então, eles existem, tem, é claro, uma família por trás ali, quando não é uma empresa de capital aberto. Porém, você tem uma estrutura muito mais definida e já são feitas algumas ações anteriores ao processo de sucessão que ajudam a prevenir, digamos assim, a ter uma transição mais tranquila. No agro, muitas das vezes, o patriarca, que é o chefe do negócio, e constitui família, e aí família entra genro, cunhado, tio, sogra, e muitas das vezes você tem uma gestão mais centrada em uma pessoa só,
que ela não pensa em momento algum, ninguém pensa em morrer, ninguém pensa em quer viver muito tempo, mas a gente tem que pensar que nós somos transitórios aqui e que, na verdade, em algum dado momento, esse bastão vai ter que ser passado para alguém. E aí que entra a questão, para quem? Exatamente. Eu acho que uma coisa importante das palavras que vocês falaram aqui, uma delas é o planejamento. Perfeito. Né? E a outra é profissionalização. A sucessão, embora a gente fale muito de sucessão familiar, né, é preciso que a gente entenda que todas as empresas precisam ter um grau de profissionalização. E a profissionalização passa por entender que cada membro, independente se seja da família ou não, ele tem um papel dentro da organização. E ele precisa ser profissional. A relação pai e filho, né? Mãe e filho, marido, esposa, dentro da empresa ela é uma relação profissional. Como é que você vê isso? Perfeito. Existe em algumas propriedades, a gente acompanha muitas propriedades e muitos clientes, existe algumas propriedades que o pessoal já é mais antenado nesse sentido e aí existem os acordos familiares. Então, algumas dessas propriedades têm consultorias externas, tem algumas pessoas que estão ali orientando. Existe o protocolo de família, o acordo, o papel de cada um, a responsabilidade de cada um, e aí fica mais fácil o entendimento, desde a parte documental, porque quando a gente pensa na sucessão familiar, não é só quem vai tocar o negócio, existe toda uma parte documental de quem vai ser o herdeiro legítimo e a divisão, como vai ser essa divisão. Não é só a questão das atividades no dia a dia, existe um amparo legal. E isso, a gente vê que se não tiver, Clodoaldo e André, uma divisão muito bem feita realmente das responsabilidades, seja do pai, seja do filho, seja do tio, do cunhado, de quem vai fazer cada uma dessas atividades, a confusão fica grande. E é aí que o acordo familiar, o protocolo de família, ele vem no sentido de delimitar o que cada um tem de papel dentro ali da organização. Perfeito. O planejamento, né, Vanderlei, é chave nisso. Perfeito. Porque é preciso entender que as relações existem, tanto da família como o mercado, né, os elementos do agro que circundam a propriedade, o negócio, mas também isso precisa se projetar no tempo. Perfeito. A sua colocação é perfeita, porque na maioria das vezes o que acontece é aquilo que nós falamos anteriormente, que é a questão de, muitas das vezes o pessoal imagina que vai viver eternamente, né? E não tem um planejamento. Você tem que fazer um planejamento enquanto está nas suas plenas capacidades, enquanto você consegue estruturar para daqui a 10, 15, 20 anos ter alguém assumindo aquela posição. Muitas das vezes os patriarcas eles têm um certo receio de estar fazendo isso porque eles entendem, e muitas das vezes é cultural, eles entendem que vão estar perdendo autonomia a partir do momento que eles estão fazendo essa transição, passando o bastão, mas a gente sabe que hoje tem acordos legais que você pode estar trabalhando, já fazendo a transição, vamos pegar por exemplo a transição documental, e ele continua sendo o proprietário. Se ele coloca um usufruto, por exemplo, enquanto ele tiver vida, ele é o usufrutuário. E aí, a partir do momento que ele não estiver mais presente, porque a gente vê muitos casos de famílias, do ano passado para cá aconteceram bastantes casos, não só ligado à pandemia, mas muitos clientes que já chegaram numa certa idade e vieram a faltar. E a gente vê a dificuldade que é quando vai se trabalhar com a questão de inventário. Porque daí entra advogado na história, aí entra cunhado, tia, sogro, quem não estava nem dentro ali dos elementos, a briga continua, muitas das vezes não consegue se fazer uma transição documental diária, e aí ele não consegue trabalhar com o que o Clodoaldo bem colocou aí, com os elementos do agro, porque ele não consegue fazer um financiamento para tocar a propriedade. Porque fica extremamente caro, né? Porque você vai transmitir, por exemplo, os bens, né? São muitos impostos, né? Você fazendo... Tem as holdings, né? Familiares, perfeitamente, né? Perfeito. Acho que eu ia te perguntar exatamente isso. Por que você respondeu? Por que a sucessão não é tão bem definida ainda, né? Por que
por que às vezes não acontece, né, essa entrega para os filhos, né? E Então, é um pouco desse medo mesmo. esse medo, né? Então é interessante saber isso. E você né? bem colocou uma coisa interessante aí, que é caro. A transição, depois que vem a acontecer um falecimento, ela é cara. Porque você não pode, você bem colocou aí, estrategicamente, você não pode fazer uma hold, você não tem como fazer essa transição, porque em vida você poderia fazer uma doação, você estaria se isentando às vezes de alguns impostos, fazendo realmente a transição. E morte não, aí você tem que fazer toda a parte de inventário, aí entra custos honorários advocatício e etc e tal, então onera muito, conflitos de interesse e complica muito. A partir do momento que você tem o patriarca ou líder dessa organização dando a diretriz inicial, então fica muito mais fácil ele fazendo as divisões, fazendo os acordos e tendo entendimento com a família. Então fica muito mais fácil, mais suave e, como nós falamos, mais barato. Né? Mais barato. É incrível, né? E ao mesmo tempo é maravilhoso que a pessoa do patriarca, né? A liderança na família, ela é muito bem estabelecida. Perfeito. Pela admiração, pelo carinho. Pela história. Pela história. E esta presença, a presença, né? Sendo até redundante, ele ainda está ali para fazer. Perfeito. Os pactos, para fazer os acordos, para delimitar as responsabilidades. É importante aproveitar enquanto se está ali. E você falou uma coisa fundamental, existe o respeito. O respeito. Existe o respeito. É muito mais fácil de delimitar o que cada um tem que fazer na organização. Agora, pensando por outro lado, nós estamos falando da parte do conflito propriamente dito, mas nós temos visto também muitas organizações e muitos grupos, grandes grupos, grupos menores, grupos médios, pequenos produtores, fazendo também já essa sucessão familiar de uma forma muito suave e muito bem feito. Então a gente tem visto isso e é interessante também a gente tocar um pouco, eu penso, na questão da sucessão e do herdeiro, né? Que é um ponto fundamental. Você tem o sucessor, que é quem realmente vai tocar aquela operação, é uma pessoa que se identifica com o campo, identifica com a terra. Aquela mesma missão, né? Seguindo a mesma missão, seguir os princípios. Muitas das vezes a gente ouve, é bacana, a gente ouve no campo alguns sucessores já, que a gente já trabalha com bastante sucessores. Eu quero honrar o legado que o meu avô fez, eu quero honrar o legado que o meu pai fez, então é bonito você ver isso. Mas será que, então, nesse contexto, o que esse produtor fez, ele mostrou para o filho dele, né? Perfeito. Porque isso que eu queria entender. Qual é o elemento Por que tem alguns que realmente, claro, às vezes a pessoa não quer seguir aquilo, mas muitas vezes ele nem viu, né, o que realmente é o campo e ali. O que você pode falar disso? Eu tenho alguns casos bem interessantes para contar sobre isso. Tem um produtor, que é um amigo nosso, claro, não vamos falar o nome. Ele é um empresário bem sucedido na área da saúde e ele tem 3 filhos. Sempre teve propriedade rural e teve na área da saúde. E a maior dificuldade, há uns 5, 8 anos atrás, conversando com ele num evento, e aí ele me confidenciou que a maior dificuldade dele é porque ele não conseguiu trazer os filhos pro agro. Ele, na verdade, tem 3 filhos, 2 filhos são médicos e uma filha é advogada. E ele falava o seguinte, que a culpa deve ser dele mesmo, porque o tempo todo, o produtor rural, o pecuarista, o agricultor, é normal deles se queixar. Eles reclamam bastante. Porque eu vou largar isso não dá dinheiro, isso só me estressa, isso. E eles estão ali por paixão, por amor. É claro que tem os momentos difíceis, mas tem os bons momentos. Só que o filho vai crescendo ouvindo aquilo, o filho acaba pensando, realmente, isso aqui não é pra mim, eu vou procurar outra coisa, porque eu tô vendo meu pai e minha mãe sofrer desse tanto, pra que eu vou querer sofrer também? Então, acontece muito isso. E existe pais que não, que desde pequeno o filho está ali, em cima do trator, na garupa do cavalo. Então é diferente. Mostra acaba que você sabe que criando aquela paixão, né, Clodoaldo? É isso. É um pouco de educação, né? Exato, familiar, exatamente. de princípios que não se deve esquecer. Seja em qualquer ambiente. Não é só no campo.
Mas um empresário, por exemplo, da cidade, do varejo, ele tem que transmitir paixão e demonstrar que aquilo é importante. E é até interessante isso, porque a gente pega outras profissões, por exemplo, advogado. Normalmente você vê um advogado que tem filhos que são advogados. Os pais implantaram aquela paixão no... Você vê, por exemplo, médico muito que você tem filhos que são médicos. Então você tem uma sucessão, seja lá um profissional de outra área, de outro, mas você tem uma sucessão porque criou aquela paixão no filho de dar continuidade no que o pai ou a mãe vem fazendo. Sim. E no agronegócio, muitas das vezes, a gente não vê na agricultura, na pecuária, essa paixão. Então, eu acho que está mudando um pouco. Nesses últimos anos tem mudado. As campanhas das associações, né? Perfeito. Tem reforçado isso. Em termos de entender qual é a missão do agro. Qual é a missão do produtor do campo. O produtor rural, ele é um elemento importante da sociedade. Ele não é um elemento à parte que está lá e que de repente vem ali, entra na história, muitas vezes de forma despercebida, né? O alimento não tem uma ligação direta mental das pessoas com o campo. É interessante e assim, nós falamos, parece que a sucessão é uma coisa tão difícil que vem acontecendo, mas vem acontecendo coisas boas. Eu estava olhando uns números há umas 3 semanas atrás, de 2017, salvo engano meu, para 2021, a idade média do produtor rural diminuiu 3 anos. Que beleza, hein? Então quer dizer que tem muitos jovens de 35, de 30, que estão entrando, porque a idade média... Não me lembro com exatidão, posso estar pecando aqui em números, mas era de 47 ou 48 e passou para 45. Então, a média está diminuindo porque está entrando jovens no negócio que está tocando a operação. Então, está acontecendo. E o mundo do agro, ele está muito tecnológico, né? Você vê as smart farms, né? As fazendas inteligentes. Então, é drone que já aplica, né? Insumos, então assim, fora a parte de GPS que é fantástica, né? Delimita lá que o trator faça a colheita, enfim. Então eu acho que o jovem acaba se ligando um pouco nisso também. André, né? Você tocou num ponto aí que é o atrativo. Hoje, porque o jovem hoje é muito tecnológico. Você pega aí nossos filhos, já nasce com o dedo na tela do celular. Nós apertávamos o botão, né? Para eles é touch, né? Minha filha, com 2 aninhos de idade, eu me lembro que ela estava engatinhando, ela foi na frente da televisão e ela passou a mão na tela achando que era touch. Os jovens são digitais. Então, hoje é isso aí. Hoje você tem um aparato tecnológico, as agtech, startups estão entrando muito forte, com muita informação, com informação de qualidade. E isso tem atraído os jovens para o negócio, porque hoje não se bate mais o machado, a foice, como nossos pais, como nosso... não tem mais isso. Hoje, o produtor, o filho do produtor, um operador de máquinas, ele entra dentro de uma máquina de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 3 milhões, onde parece que ele está num videogame. Ele está com uma máquina fantástica, ar-condicionado, música, e aí ele chega na fazenda, ele tem lá no seu tablet, no seu smartphone. É quase com um plano de voo, né? Ele tem lá toda a informação. Por exemplo, tem uma tecnologia que nós estamos trazendo agora na empresa, que o pessoal vai ter toda a informação meteorológica das propriedades vizinhas e ele vai ter a própria estação meteorológica na fazenda dele com um aplicativo, ele vai estar em qualquer lugar e esse aplicativo vai cruzar informação, vai dar a possibilidade dele analisar se está acontecendo a probabilidade de ter doenças ou não, pela temperatura, pela umidade. Então isso começa a ir atraindo o jovem. Tem um outro aplicativo que chama Olho do Dono, que uma das grandes dificuldades nas fazendas de pecuária é pesar o gado. Sim. Passar na balança. Esse aplicativo é como se fosse uma máquina fotográfica que é linkado no programa de computador, onde tem os algoritmos e a inteligência artificial, e ele pesa o boi com 97% de assertividade. Nossa. Então, assim, não é para vender o boi para o frigorífico por esse preço, mas ele vai conseguir entender
se está ganhando peso, se está perdendo, se o que ele está usando de insumos é interessante ou não. Então, isso tem atraído o jovem para o negócio, porque está ficando fácil. Não é mais no machado e não é mais na foice, Porque é na tecnologia. Tem a análise de dados, né, Clodoaldo, que hoje é importante qualquer empresa hoje, né, e no agro também, os dados são importantes. Então, os dados são importantes e as ferramentas hoje são diversas. Perfeito, né? perfeito. As ferramentas são diversas e a galerinha nova aí tem muita familiaridade, não tem vícios, né? Não tem medo de errar. Perfeito. Então eles se arriscam. E eu acho que de repente é isso que a gente precisa entender, né? Que o jovem, nessa ousadia que ele tem, nesse medo, essa ausência de medo de errar muitas vezes, a gente precisa aproveitar isso. Perfeito. Isso até é uma característica do empreendedor, né? E o pai ou o patriarca da empresa que entender isso e ter a visão, acho que também é um ponto que vai ter mais facilidade de trazer esse jovem para o negócio. Porque o que acontece bastante na geração de conflitos também, voltando lá na sucessão familiar, é que muitas das vezes os filhos eles já vêm com uma ideia inovadora. Eles já vêm com a ideia de solução. Sim. E os pais eles já são mais conservadores e têm medo. Como o Clodoaldo falou, eles têm mais medo e às vezes tem um investimento que é um pouco alto e eles acabam podando os filhos e o que você entende? Porque cria também aquele negócio, viu nascer, viu crescer, viu... não tem aquela confiança toda ainda que ele está trazendo uma solução que é boa para a fazenda, para o negócio, para a propriedade, para a empresa. Você sabe que eu no mundo universitário, né, vivo ele até hoje, volta e meia eu recebia alguns alunos que eram filhos de produtores, de grandes produtores, e eles tinham essa dúvida. Professor, eu volto para a propriedade, o que o senhor acha? Meu pai não acredita em mim. É a frase que você mais ouve, né? Você acha que eu volto para a propriedade, que vou lá trabalhar com meu pai, ou eu vou trabalhar de empregado para outra pessoa, para uma grande empresa? Eu penso... Eles me perguntavam isso, né? Eu penso, se fosse para mim aconselhar um jovem nessa situação, eu penso que ele deveria fazer pelo menos uns 2, 3 anos no mundo externo, para ele entender como funciona dinâmicas, que ele iria voltar muito mais capacitado, com a visão ampla do negócio, e ia contribuir muito mais com a propriedade. É claro que muitas das vezes os pais já querem o inverso, né? Vai lá, forma logo, especializa logo e volta para cuidar do que é seu. Tem bons exemplos, sabe? Tem bons exemplos. Eu acho que tem os dois lados. Esse lado que você está falando, que inclusive eu aconselhava muitos deles, eu falava assim, olha, é preciso que você saia um pouquinho do mundo seu e visite outros locais, veja outras experiências. Isso uma grande empresa ela vai te proporcionar. Perfeito. E você volta com uma bagagem, com um ar novo para dentro da propriedade, né, para revisitar o seu pai, para apresentar a ele, né, outras possibilidades. Mas também tem o lado da família que está bem estruturada, que tem um plano, né, mesmo que seja na cabeça do patriarca, na cabeça do seio familiar, que tem um plano e que insere bem o jovem lá. Perfeito. Eu tenho bons exemplos disso, né? Caso de um aluno que formou, e aí o pai dele mandou ele para a Bahia, né? Tem uma propriedade no Mato Grosso, mandou ele para a Bahia para participar de uma frente lá de abertura de novas áreas, ficar lá junto na fazenda, né? Aproveitando que ele já era um profissional recém-formado, ficar com outro profissional mais experiente lá dele. E esse menino hoje, ele é um excelente profissional, está tocando sozinho uma parte do negócio, né? E é orgulho do pai. Entra muito aquela questão, famílias e famílias. Famílias, né? E famílias. Famílias e famílias. Então, quando nós falamos de sucessão, nós temos exemplos fantásticos, como esse que você acabou de falar. Temos exemplos desastrosos. Eu acho que tem que buscar o equilíbrio. O equilíbrio. O pai, a mãe, que é o patriarca da empresa, que é o majoritário, ele tem que estar com essa cabeça, com essa mente aberta para estar buscando o equilíbrio. Nem soltar totalmente a rédea, até porque ele tem que moldar. Como esse exemplo que você colocou, o pai dele colocou ele na fogueira, né? Colocou ele lá para trabalhar. Mas numa fogueira controlada. Ele tinha profissionais do lado que estavam amparando ele e cuidou do crescimento dele. Ele não ficou, digamos assim, na barra da saia da mãe e nem na barra da calça do pai. Alçou novos voos.
E acontece casos e casos assim que são positivos. Então, tem muita coisa acontecendo na sucessão familiar e cada vez mais nós vamos ver casos. Como é que você vê, Vanderlei, nas ampliando. visitas que você faz, né, no ambiente que você vive? Essa participação do jovem lá, quando, nas oportunidades que você tem de estar, né, na frente lá, e você vê que está havendo a sucessão, que tem um processo dentro da empresa, né, que tem o jovem, o sucessor, né, Perfeito. o herdeiro ali fazendo o negócio. Como já há 17 anos na Agroamazônia, então eu já acompanho algumas famílias, tem clientes que acabam se tornando amigos, então você vai acompanhando as mudanças em visitas e é interessante que as mais diversas situações. Você vê muitas das vezes que o pai resolve realmente dar a chave da empresa para o filho tocar e o filho muitas das vezes na insegurança começa a querer endurecer mais a operação, começa para tentar realmente provar para o pai que ele é um bom gestor. Muitas das vezes você vê que acontece que o filho dá um upgrade, muda totalmente, o pai realmente entrega a chave da propriedade, igual no outro caso, e o filho, na verdade, traz os fornecedores mais para perto, traz a fazenda mais para perto, traz a equipe mais para perto. Você vê que já tem uma visão de liderança e uma visão de gestão que você fala, realmente, esse daí vai ser o sucessor. Aí você vê casos que, tem outro exemplo, de que o pai, eu quero que você toque, entrega a chave. O filho fala, não quero, não sou para isso, eu não... Quer ficar na operação, ele não quer ser da gestão. Aí tem muitos casos que se contrata, nesse caso aí, um gerente de fazenda, um escritório para estar tocando, porque o filho, ele quer estar na operação, mas ele quer ser operacional. Ele não quer ser estratégico, ele não quer ser da gestão. Então tem casos e casos, Clodoaldo. Você foi falando aí, eu fui pensando... Não tem receita, né, cara? Não, você foi falando, eu fui pensando aqui. Lembrei de Sorriso, lembrei de Campo de Julho, Lucas Sapezal, lembrei de Primavera, Canarana. Eu vivo isso. E os pais falam com você sobre isso? Sobre sucessão? Assim, tem casos... Você lembra de algum caso assim? Tem. Esse caso que eu falei mesmo desse pai que tinha os filhos que foram para outro caminho. E tem casos de pais também que começam a falar, não, porque eu estou ficando mais velho. Tem pais, amigos, que são clientes que mudou para Curitiba, outros mudou para Florianópolis, o filho que toca a operação toda aqui. A gente brinca, né? O velho só vem agora para receber a parte dele, né? Brincadeiras à parte, mas assim, tá indo super bem. Mas os pais falam, não, eu já não estou mais na idade de tocar, eu já não tenho mais condições de ficar à frente disso. Para mim é estressante, porque o agro em si, ele tem um monte de variáveis que é estressante. E vai chegando um certo tempo que os pais falam, não, chega, eu vou viver também a minha vida, porque muitas das vezes ele está preocupado, é questão climática, é questão financeira, é câmbio, é economia, é macroeconomia, é governo, então tem muita coisa, são muitas variáveis dentro do agro, e aí os caras falam, chega, olha, e aí a gente conversa no bate-papo ali, fala, olha, muitas das vezes tem um filho, 2, 3, o cara fala, não, olha, meu filho, eu acho que não é pra coisa não, mas a minha filha, ela que vai tocar o negócio, porque ela é apaixonada. E eles confidencializam pra gente essas coisas, e você vê realmente que é fácil para identificar quem tem o perfil de herdeiro e quem tem o perfil de realmente sucessor. Então, nos bate-papos você vai falando, muitas das vezes você fala, olha, fulano de tal, às vezes fica assim, mais na sombra, mas se você colocar a responsabilidade nele, ele vai, tá? Você sabe que você falando aí, retornou na minha cabeça a questão da profissionalização, né? É isso aí. Não é errado não querer ir lá acompanhar o plantio, né? Não é errado não querer acompanhar a pulverização. Não tem nada de errado. A paixão dele é outra. A paixão dele é outra. É dividir as tarefas. É dividir as tarefas. É entender onde é que você vai participar. Que existe um negócio... Perfeito. Né? E aí a profissionalização é entender que a fazenda não é um lugarzinho comum ali que eu vou pescar, vou jogar umas sementinhas ali. Não é isso. A fazenda é um negócio. Né? É isso aí. E dentro de um negócio há várias tarefas, vários processos diferentes e cada um pode... Há aqueles que
nem sequer irão pisar no campo. É isso. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tudo bem, porque Tá tudo muitas bem. das vezes, eu não quero ser, vamos fazer uma analogia com o futebol aí, eu não quero ser goleiro, eu quero jogar de atacante. Ou então o cara fala, não, eu nasci para ser goleiro, eu quero viver no gol. Tá tudo bem, cada um tem a sua aptidão, tem seu dom, tá tudo bem. Cabe sim aí ao patriarca, a quem é responsável por essa transição, o líder sucessão, da família, né? O líder do negócio. Colocar a melhor pessoa na melhor posição. Eu acho que essa é uma tarefa maravilhosa, né? Entender de pessoas. Entender de pessoas. E essa pessoa que está aí trabalhando há muito tempo na propriedade, que adquiriu várias experiências, viveu bastante, é quem pode fazer isso. Porque muitas das vezes não, em mais de 100%, não tem mais de 100%, mas 99% das vezes ele viu nascer, ele viu crescer, ele conhece o perfil, ele vai saber quem que vai ser Agora me realmente deu uma o melhor. curiosidade. Você tem visto, é empírico, né? Mas são experiências que nós estamos colocando aqui. Você tem visto os filhos, os netos, se encaminharem para as profissões agrícolas? Para agronomia, veterinária, zootecnia? Eu vejo que nos anos 90, 2000, até 2010, me parece que os jovens estavam mais encaminhando. Até no período que a gente estudou, a gente via bastante filhos de produtores, né, e ligados seja à agricultura, pecuária, na agronomia, na veterinária, na floresta, na nossa faculdade, né, Clodoaldo? E assim, eu tenho visto pouco o pessoal buscando a profissionalização técnica do filho que realmente está querendo ser um zootecnista, que está querendo ser um agrônomo, um veterinário. Então, parece-me que os jovens estão buscando mais outras profissões, seja na área jurídica, seja na área administrativa. E, é claro, vai ter contato ali com a gestão, mas eu não tenho visto numa proporção tão grande como eu via outrora. Então, isso é um ponto de preocupação. Isso é um ponto de preocupação. Por que eu te perguntei isso? Né? E aí eu colocaria para você assim. Também está tudo bem. Porque o campo é dividido em vários processos. Exatamente. Né? E é preciso que se entenda a propriedade como um negócio. Exato. E a gestão pesa muito. E um negócio que precisa de pessoas em todas as funções. Precisamos de administradores, precisamos de agrônomos, precisamos de veterinários, de zootecnistas, precisamos de contadores, de economistas. Áreas, né? Exatamente. Está tudo bem. Então, não é forçar as pessoas a irem para determinadas profissões. Né? É entender, cada um tem um perfil. Perfeito. E elas se encaixarem ali à medida que querem e à medida que você entende e direciona. Perfeito. Né? Eu acho que o caminho é esse, mas é transição. Estamos num momento aí, a gente vê bastante se falar que em outros países a transição é um pouco mais difícil. Se você pegar... Você viajou bastante esses dias, né? Se você pegar na Europa, se você pegar nos Estados Unidos, a idade média do agricultor é maior. É que lá o agricultor, o pecuarista, lá muitas das vezes ele tem dupla atividade. Às vezes é um engenheiro que tem uma propriedade. O modelo de negócio lá é um pouco diferente. Você tem empresas, por exemplo, que fazem o seu plantio, empresas que fazem a aplicação. Então, muitas das vezes você não precisa estar ali dentro do negócio no dia a dia. Você vai fazer a gestão, a operação, mas a idade do agricultor, do pecuarista médio em outros países, ela é maior que a nossa. A transição aqui, com todos esses percalços que nós estamos falando aí, das dificuldades de uma transição, da sucessão, ela vem acontecendo antes. E aqui no Brasil tem alguns modelos de sucesso, em Santa Catarina, né, eu vi alguma coisa em relação a isso, que eles estão aplicando isso, até nas cooperativas, buscando, tem curso, tem bastante coisa em relação a isso. Se você der uma buscada na internet, você vai ver muita coisa sobre sucessão familiar, empresas especializando nisso, empresas ficando realmente focadas
nesse processo de transição. Muitas multinacionais trazendo palestras, eventos, as cooperativas fazem um trabalho forte disso. Você falou lá Santa Catarina, Paraná, então é real. São Paulo, as cooperativas que vêm até Goiás ali também fazendo um trabalho de sucessão, porque sabe da importância que é dar continuidade nesse legado. Nós que estamos aí num país que é um celeiro, temos que melhorar também essa posição, não só de celeiro, mas também industrializar isso. Aí é um outro papo para um outro podcast. Um outro podcast. Mas assim, temos que dar continuidade. E temos que lembrar também, né, que o nosso país ele é continental. E a agricultura e pecuária, né, o agronegócio, ele é muito diverso. Total. Né, de tamanhos diferentes, com graus de desenvolvimentos de agricultores em termos de educação diferentes. Né? O grande desafio é esse. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Você tem no sul uma cultura um pouco mais diferente. Eu acredito que lá está um pouco mais evoluído. O Mato Grosso, pelo tamanho das áreas e pelo agricultor que chegou aqui há 40 anos, 50 anos, ter sido forçado, vamos dizer assim, no bom sentido, a aprender. Não foi fácil. O Mato Grosso, a gente sabe das dificuldades que nós tivemos aí 30, 40, 50 anos atrás. E eu tenho visto um bom Goiás, Rondônia já tem começado bastante. Aí você vai pegar um pouco mais de dificuldade para a região norte, para a região nordeste. Mais pela cultura. Certo. Pela cultura. Mas que a gente vê que no futuro isso aí deve ir se adequando também. Você acha que a cultura no sentido da espécie, né? Se é um sojicultor, se é um cotonicultor, se é um cafeicultor, você acha que a cultura ela interfere nisso? Muito. Muito? Muito, muito. Você pega, por exemplo, se a gente pegar aí na soja, no milho, no algodão, nessa cana, nas grandes culturas, eu vejo que feijão, arroz, eu vejo que o pessoal já está mais ambientado com essa situação. Agora, se você vai lá para o interior de Minas, vai pegar um cafeicultor, se você vai lá pro Pará, um produtor de açaí, um produtor de cacau, lá no Nordeste, um pecuarista, muitas das vezes nessas regiões, é mais difícil. É mais difícil falar de sucessão familiar, porque existe ainda essa parte cultural. E eu acho que também pode... À medida que o filho, né? O filho, a filha, avança em termos de escolaridade, e a propriedade é menor, a propriedade tem menos tecnificação, né? Dá um ar de que isso tem mais sofrimento, né? São atividades mais desgastantes. Perfeito. Fisicamente. E aí, se ele avança em educação, o filho, né? O sucessor, ele tende ou ele vai profissionalizar a propriedade, ou ele vai sair dela. Perfeito. Esse ponto aí quanto mais tecnológica está a propriedade, quanto mais essa propriedade já trabalha na técnica, já trabalha com uma parte contábil, uma parte fiscal muito mais equilibrada e controlada, muito mais fácil essa transição. Quanto mais o grau de dificuldade que você tem na propriedade e o filho acaba chegando ali naquela propriedade e encontrando, como você bem colocou, uma dificuldade ali, ele começa a ficar reticente se aquilo ali realmente um dia vai dar certo. E aí dificulta porque ele acaba perdendo aquela paixão, como nós falamos, ele vai falar, eu não quero sofrer igual meu pai sofreu aqui tantos anos, minha mãe sofreu aqui, eu quero outra coisa. E aí eles acabam assumindo a função de herdeiro, acabam desinvestindo daquela propriedade ou arrendando aquela propriedade para um terceiro ali e vai ter uma receita, mas não do trabalho direto com o campo. Mas não do trabalho direto. Exatamente. A gente vê bastante isso aí. Eu morava no município em que eu vejo que as propriedades envelheceram, no sentido de as pessoas envelheceram, né? É isso. Hoje você vê muita venda de propriedade. As pessoas estão indo para a cidade, alimentando o tal do êxodo, né? É isso aí. Indo para a cidade.
os filhos recebem, divide-se o patrimônio. Concentração diária, De porque concentração são diária. algumas pessoas que estão comprando e a gente vê isso é fato no Mato Grosso e eu acredito que em outros estados não é tão diferente. Começa a ter uma concentração diária e Tem tudo a ver, né, cara? Tudo Você a vê que todas as questões sociais, elas se conectam ao campo. Tem algo que eu pensava muito há uns anos, do papel da educação rural. Hoje, alguns municípios dentro do estado, você anda bastante, você pode ter visto isso, né? Alguns municípios têm feito escolas rurais, tem bastante. justamente para dar esse entendimento ao jovem, à criança do campo, de que a educação ela não é algo da cidade, ela é algo da vida. Perfeito. Ela está no campo e na cidade. E o homem do campo passa a receber, né, a criança do campo passa a receber uma educação mais próxima dele. Muitos municípios têm investido nisso, né? A gente vê que é um trabalho fantástico esse trabalho, porque nos dias atuais nós temos uma pressão muito forte da mídia, uma pressão muito forte, de modo geral, você pega a televisão, a internet, tem muita coisa boa, mas é um bombardeio de informações distorcidas. Eu estava até lendo um artigo, se eu não me engano, do Ricardo Amorim, que ele falava que hoje nós temos um bombardeio de informação, mas com pouca informação de qualidade. A grande dificuldade hoje é você filtrar realmente o que é relevante para a sua vida das informações. Sim. Você acorda, você vai para o seu trabalho, se você liga o rádio, é um monte de informação do que está acontecendo aqui, do que está acontecendo na Rússia, no Japão, do que está acontecendo no Nordeste, no Sul. E o que realmente daquilo vai mudar o seu dia a dia. E aí acaba que o jovem, nessa visão distorcida muitas das vezes das coisas, ele acaba perdendo aquele amor pela terra. E essas escolas, ela é uma forma de estar trazendo de novo essa paixão ali pela terra. Paixão. E eu acho um que contexto, né, colocando o que ele vive, né, a educação dentro de um contexto do mundo em que ele vive. Até o material didático ele é feito para a cidade, né? Então Pra a gente fala do campo, né? Cita o campo, fala o que é, mas termina ali. como né? se fosse um bicho de outro planeta, né? Isso, exato. Você cita o campo e a cidade. Agora, aí mostra a cidade bonita e mostra o matinho lá no campo. Separa, né? Até isso já é feito de forma Exato. indireta, já vai dando mensagens ali que são coisas distintas. Então, o E na aluno- verdade são interligadas. Exato, ele vai ver aquilo e vai se colocar e falar, poxa, onde que eu tô aqui, né? Perfeito. Né? Perfeito. E você sabe que é curioso que até as profissões têm essa conotação. Profissões que são do campo, profissões que são da cidade, que são urbanas. Muitos alunos lá na faculdade de agronomia, eles acham que agronomia necessariamente é ir trabalhar com a terra. Formação distorcida. Né? Na formação distorcida. Né? Que a profissão ela é muito mais que isso. Aí você vai explicar. Não, o agrônomo está em todos os espaços, seja desde o crédito rural, né? Na área de planejamento e tal, até a comercialização em bolsa e tal, e por aí vai. Então, é isso que a gente precisa mudar também, né? O entendimento de sociedade para com as profissões e a inserção do contexto rural dentro de todas as profissões. Perfeito. E isso ajudaria bastante na sucessão. Ajudaria muito. Porque o jovem já teria um entendimento de qual que é o papel dele, seja na propriedade, seja dentro da sociedade. Seja dentro da sociedade. É isso. Mas eu queria fazer algumas perguntas. Queria saber de você. Fala um pouquinho da sua vida, como que foi essa construção do campo, né? Onde você está trabalhando hoje. Então, porque é legal Você porque... veio de família rural? Porque os alunos vão assistir isso aqui. E eles vão se inspiram nas pessoas. Então Você é legal representa falar a sucessão, Vanderlei? Não. Não, eu venho de família que vem do campo, mas a minha família nunca teve propriedade, sempre trabalhou no campo, mas prestando serviço. E eu sempre gostei do campo, gostei da área. E vim para Cuiabá para fazer faculdade de agronomia. Me formei aqui em Cuiabá.
Fui trabalhar na região de Campo Louco dos Parecis como assistente técnico, como a maioria dos agrônomos começam e a vida profissional. Trabalhei por 1 ano e de lá eu fui para Sapezal trabalhar como consultor técnico de vendas na Agroamazônia por mais quase 5 anos. Assumi uma filial em Lucas do Rio Verde como gerente comercial na Agroamazônia, trabalhando com agro. Em 2012 eu mudei para Cuiabá, fui convidado na própria Agroamazônia para ser gerente do negócio de pecuária da empresa, cuidar Mato Grosso, Goiás, sul do Tocantins e sul do Pará. E em 2015 a Agroamazônia passou por um processo de transição, até interessante, nas empresas também tem as transições. A empresa já era uma empresa estruturada, que tinha um acordo, protocolo familiar, governança, tudo já dentro dos pilares, e uma empresa japonesa comprou parte da empresa em 2015 e comprou parte da empresa, ou 100% da empresa, em 2018. Então, e eu já estava aqui em Cuiabá, já trabalhava no agrícola e na pecuária, e aí eu assumi a região do Parecis, que toda a região do Parecis, até Rondônia, como gerente regional. Em 2018 eu mudei para de área, fui para a BR-163, onde eu atendo de Nova Mutum até Santarém, lá no Pará, como gerente regional. E há uns 2 meses teve uma outra transição dentro da empresa e eu assumi a direção regional dessa mesma área, porque a empresa está num processo grande de crescimento mas voltando um pouco aí, fazendo um link com a sucessão, sempre voltado no campo, sempre conversando com clientes, com filhos de clientes. Então, você consegue entender, muitas das vezes, pelos 2 lados, essa visão. Seja a visão de quem é o patriarca, quem começou a empresa, quem fundou a empresa, e a visão de quem está ali na empresa, muitas das vezes que caiu de paraquedas, muitas das vezes porque tem que realmente assumir a empresa, muitas das vezes porque a paixão da vida dele de continuar o legado. E é bacana a gente ver isso no contexto do Estado, que é um Estado jovem, mas que está começando a passar isso dos últimos 10 anos para cá com mais intensidade. O que você poderia dizer, para a gente finalizar aqui, para os pais e para os filhos que hoje vão passar por uma sucessão ou planejam, né? O que você pode falar para eles para Como conselho, não sei, uma... Tá, como dizia Benjamin Franklin, a morte e pagar impostos é a coisa mais certa do mundo. E não tem como você fugir disso. É doloroso, é impactante quando você fala isso? Mas que os pais entendam que nós somos transitórios aqui e que é o bem cuidar, e como o Clodoaldo falou em várias vezes no nosso podcast hoje da questão do planejamento, é o planejar, é o querer bem, porque você pensar no processo de transição não quer dizer que você está desejando mal para alguém, é o querer bem, você está querendo tão bem que você está protegendo a sua família, preparando para um momento que seria um momento, acredito na maioria das famílias, o mais difícil. Você vai estar preparando para que tenha prosperidade, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você acreditou como empresa. Então, que encoraje seus filhos, eu falo para os pais, tragam seus filhos para o negócio, não expulse eles do negócio. Muitas das vezes a gente ouve, como eu falei lá em alguma parte do podcast, os pais reclamando muito. O campo é difícil, o campo é duro. A gente sabe que não é fácil a vida no campo. Mas se não trouxer os filhos, se não trouxer as pessoas, os entes que estão mais próximos, para estar apaixonado por aquele propósito, por aquilo que é feito, não vai ter a continuidade. Eu diria mais, não prive os seus sucessores, seus filhos, das experiências. Perfeito. Não prive. Perfeito. Não podemos privar. Acho que é isso. Acho que a paixão é a palavra, né? Clodoaldo Moreno da Paixão. Não podia terminar esse podcast sem esse detalhe, né? Nós somos apaixonados, né, pelo campo, pelas pessoas do campo, pela profissão que nós escolhemos, né? E é isso. A Agroamazônia, você falou de paixão, a Agroamazônia ela tem muito forte um código de cultura. Então as pessoas que entram lá,
a gente brinca que pica com o vírus, e eu falo que os pais deveriam fazer isso, criar paixão realmente. Nós temos o nosso código de cultura é apaixonados pelo agro, movidos pelo desafio. Então, cria isso nos seus filhos, cria essa paixão para eles serem apaixonados realmente pelo agro. E aí a sucessão vai ser a consequência. Verdade. Wanderley, eu te agradeço imensamente, nós te agradecemos, né, a nossa equipe, agradecemos imensamente você pela oportunidade, você trouxe um tema extremamente relevante para o agronegócio, contemporâneo, é o nosso desafio hoje, né, como nós falamos no começo, o Mato Grosso é um estado jovem, mas que, né, precisa passar por um processo importante. Perfeito. Né? Está no contexto, fazer a sucessão. Então, muito obrigado a você, tá? Pela oportunidade. Eu que agradeço, é uma honra estar participando do primeiro podcast do Prosa da Terra e fico muito feliz de ter sido convidado. Agradeço a você, Clodoaldo, agradeço ao André pelo convite e muito obrigado mesmo. É uma honra ter você aqui, né? Como nosso primeiro episódio que vai estar lá, né, no YouTube. Quero agradecer demais novamente você, né? A gente realmente está muito feliz de estar contigo aqui. E vou finalizar esse podcast de hoje. Quero agradecer a você que está assistindo a gente. Para não esquecer de se inscrever no canal, muito importante, compartilhar e curtir, né, daquele like maroto para que a gente possa crescer e poder trazer mais informações aí para o homem do campo. Tá bom? Muito obrigado. Vai deixar uma mensagem, Clodoaldo, final aí? Então tá bom, gente. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente.